E o mercado da soja hoje está muito interessante de ser discutido, até porque tem condições conflitantes aí para serem entendidas nesse momento. Enquanto a demanda se volta para o Brasil, e a gente está falando de uma compra aí de pelo menos 10 navios nos últimos dias aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, Chicago reagiu de forma positiva também, mesmo sem essa participação americana nas vendas para a China e mesmo aí com cancelamentos previstos de exportações dos Estados Unidos para a China. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities. Ô Mário, o que aconteceu com o mercado? Parece que ficou todo mundo feliz de um dia para o outro, o Brasil vendendo soja para a China nesse momento, nesse período do ano, e Chicago dando de ombros para isso e fechando em alta? O que aconteceu? Como é que a gente explica? Esmagamento do mês de agosto fora um pouco maior do que os meses anteriores, junho e julho. A combinação de lavouras com um rendimento pior, no caso do milho, e o caminho para a soja não deverá ser diferente, com 57% nas suas lavouras boas e excelentes, provavelmente trará também alguma preocupação de rendimento. Do outro lado, o óleo de soja, acompanhando o óleo de palma, que está subindo nas últimas 4 ou 5 sessões, acompanhando o aumento do petróleo. Isso imediatamente implica também na correlação com o biodiesel. Essas foram umas boas recomendações para uma justificativa de alta na Bolsa de Chicago na sessão de hoje. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, os nossos amigos do campo que nos ouvem e nos assistem. E vamos lá, vamos compreender essa minha avaliação que justificaria essa alta na Bolsa de Chicago, Alexander. Muito bem, Mário. Então, ok, os fatores realmente são positivos para preços em Chicago. No entanto, a gente tem uma China que parece perdida aí nas compras, né, Mário? Ela apostou muito numa safra americana que viria cheia e sei lá, consequência do destino, veio um furacão que atrapalhou os planos da China. Exatamente, Alexander. Esse é o ponto central. Nós já estamos conversando sobre esse tema algumas vezes e eu me arrisquei fazendo uma avaliação pessoalmente, achando que a China estaria fazendo uma arriscada estratégia de esperar a entrada ou a chegada da safra americana para aumentar os seus volumes de compras naquele país, haja visto que os volumes registrados dos últimos 2 meses foram bem pequenos em relação ao ano anterior. Tanto que as vendas hoje registradas nos Estados Unidos em relação ao ano anterior é mais de 30%, ou seja, é inferior a 30% sobre 2020, o que confirma a lentidão da aquisição chinesa por produto americano. E de repente acontece, né, por azar da natureza, pelo menos azar para o chinês, a natureza americana acabou trazendo esse apagão logístico quando na passagem do furacão Ida, e segundo o mercado, que é um outro fator que corrobora para esse aumento nos últimos dias na Bolsa de Chicago, normal fluxo de embarques de grãos para a China ou para qualquer outro destino através do Golfo do México se dará plenamente dentro do mês de novembro, né? E essa falta de sorte chinesa obrigou-os a vir a buscar mercadoria em outros locais, aí no caso o Brasil. Recentemente, como você bem citou agora, tivemos vendas em torno de 10 a 12 navios brasileiros para embarques, sobretudo no mês de outubro. Este rumor tende a se confirmar para os próximos dias, mas já está aberto, né? Os valores negociados chegando num preço recorde lá na China, e também teriam comprado mais uns 2 navios para embarque no mês de dezembro americano, quer dizer, mercadoria americana para embarque no mês de dezembro, e aqui no Brasil compraram mais 2 navios com entrega nos meses de janeiro e fevereiro. Em outras palavras, 12, 13, 14 navios de compra recentemente é para tapar o buraco da compra feita anteriormente nos Estados Unidos e que não vai chegar a tempo
da necessidade física na China. Portanto, a condicionante atual de substituição de oferta, ela fica bastante restrita porque, como eu disse, chegou num preço muito caro na China. E se o produto brasileiro, que é caro devido ao seu volume comercializado antecipadamente, já está bastante avançado, o americano do outro lado deve pensar assim, eu pensaria, se pagaram caro lá no Brasil, vão pagar caro por aqui também. Então está aí uma boa razão para os fundos especuladores iniciarem suas compras para uma alavancagem de preços na expectativa de novas compras ou embarques de produto americano para a China e considerando que a safra de soja ainda vai levar algum tempo para chegar, haja visto que 4% do milho fora colhido até agora, porém ainda precisa aumentar, né? Até no jargão que nós usamos no mercado físico, tem que lourar mais o soja no campo, o soja tem que amarelar, tem que dourar mais para poder iniciar a queda das folhas e o início da colheita. Então eu penso que não só a questão do apagão americano, mas logístico americano, mas também porque vai atrasar um pouquinho a chegada da soja americana e, por consequência, a demora de chegada na China, Alexander. Quer dizer, essa estratégia chinesa acabou tornando a China refém, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos, no final das contas, Mário. Em algum momento no passado, até brinquei dizendo que o chinês estaria ainda no colo dos americanos comerciantes de grãos num determinado momento, que agora se confirma cada vez mais, pois não tem mais por onde correr. No último encontro que nós tivemos, eu comentei que houvera um volume muito significativo de compras de trigo, de sorgo americano e europeu por parte de chineses, né? Em substituição à soja que não estava ainda no preço adequado. E, portanto, agora não tem mais trigo, não tem mais milho, não tem mais sorgo. Quer dizer, o milho tem, mas não tem mais sorgo suficiente para comprar e substituir para a soja, para fazer a industrialização e adicionar o farelo na ração. Mas eu penso que esse volume, de um modo geral, né, agora não tem mais por onde fugir, está comprado, tem que ser entregue para poder finalizar todo o processo de aquisição chinês. Portanto, é sim um momento onde o chinês ainda terá que sentar com os americanos para poder dar continuidade ao diálogo comercial. E por falar em sentar, né, vamos sinalizar que neste final de semana o mercado comentou, né, então os ruídos, os rumores de que houve uma conversa entre o presidente americano e o presidente chinês para que marcassem uma reunião breve para discutir o comércio bilateral entre ambos. E o presidente chinês negou esse encontro. Então, aparentemente, há um relacionamento comercial meio conturbado, não muito amistoso entre esses dois presidentes e que pode trazer, sim, alguma consequência, né, negativa para os próximos dias. Se isso gerará aumento ou perda de valores nas commodities agrícolas, eu não estou preparado para dizer. Mas existe ainda assim um relacionamento conturbado entre eles, Alexander. Seria o início de uma nova guerra comercial, Mário Mariano? Eu não diria uma guerra comercial, mas pode ser um novo processo de novos acertos, né? Uma concessão, o outro também, e acaba criando volumes maiores comercialmente. Isso não é só em commodities agrícolas, como todo o trânsito comercial entre esses países ao longo dos últimos anos. Então, deveremos encontrar brevemente aí alguma sugestão de novos volumes comerciais entre eles num curto prazo, Alexandre. Boa, Mário. Agora, voltando um pouquinho para a sua resposta anterior, onde você colocou que o restabelecimento total e completo das estruturas lá do Golfo só aconteceria em novembro, estamos distante, hein, Mário? E isso aí pode trazer que outras consequências na sua avaliação? Então, Alexander, veja bem, quando eu digo que está havendo um forte comentário sobre essa possibilidade de restabelecimento normal de embarque de produtos dentro deste período de novembro, pode até não ser a realidade de uma companhia Cargill, que ontem sinalizou que iniciariam já os embarques em algumas unidades daquele trecho, pode ser uma realidade diferente de outras trades que estão vendidas já
de soja para a China. Então, quer dizer que há uma mistura nesse momento de realidades. Isso vai ter que ser considerado qual foi o tamanho de estrago em silos de alguns comerciantes nessa região. Muito provavelmente, este foi o grande motivador para alavancar os preços na Bolsa de Chicago, pois, na avaliação de quem está comprando, está pagando o preço para elevar o preço na Bolsa de Chicago, é exatamente o temor de que não haverá no curto prazo uma outra razão ou um outro substituto de oferta de grãos para a China, senão os próprios Estados Unidos, que, embora esteja passando por um período de dificuldade de entregas, mas ele ainda assim vai estar colhendo, vai estar entregando aquilo que está vendido antecipadamente, no momento onde não há substituto natural para grãos. Diga-se de passagem novamente, trigo, há um volume bastante grande de vendas americana, não tem como aumentar esse volume de vendas, né? É mais um motivo, se você olhar o mercado de trigo, que está alavancando altas. Também é o mesmo motivador para a alavancagem de preços do milho. E eu estou considerando essas outras commodities, Alexander, sobretudo porque elas também fazem composição na mistura da ração. E eu quero sinalizar que o milho, ele subiu 2,5% hoje, mas nas últimas 5 sessões ele já supera 5%. Por quê? Nesses 4% que até o último domingo fora considerado colheitas, há muitos senões nesse caminho, muitos produtores perguntando para alguns amigos e parceiros lá nos Estados Unidos, cadê os 170 buchos que o relatório USDA indicou que nós vamos colher? Eu estou com redução de 10 buchos, outros falando que tem 40 buchos, por quê? Está aumentando a doença, né? E o rendimento com aquele período excessivo de calor também danificou bastante lavouras. Portanto, essa amostragem de 4% de colheita me parece não ser tão verdadeira quanto o Departamento de Agricultura americano sinalizou na sua pesquisa, realizada e divulgada recentemente, que seria o tamanho da safra de milho americano. Então, isso acaba criando um corredor de alta para outras commodities, no caso, eu acabo de citar o trigo, e alavanca também o mercado de farelo, que também é um dos maiores preços desde 2018. Isso mostra, portanto, que o mercado está aquecido, se não nos mercados na ponta final, pelo menos na Bolsa de Chicago. Então, são essas variáveis que eu entendo como sendo motivadores para uma alta, iniciado pelo apagão logístico americano, mas que está trazendo consequências para outros produtos também, Alexander. Muito bem. E a própria necessidade chinesa de voltar às compras e reabastecer lá os seus estoques. Agora, é uma oportunidade para o Brasil, não tenha dúvida, a gente está vendo a China comprando e pagando prêmios fora da caixa aí, né, Mário, pela soja brasileira. Mas o Brasil tem soja para isso, para atender essa nova demanda? Bom, vale a pena citar, inclusive, né? Eu vou abrir aspas aqui para um comentário que é pertinente quando se diz China. A economia daquele país me parece que, embora crescente, inferior à que os pesquisadores da economia indicaram recentemente. Então, a produção industrial caiu em relação à previsão. Então, 5,3%, né? É o número do crescimento industrial, quando a previsão era de 5,6%. Mas, Mário, uma pequena diferença faz tanta justificativa? Olha, pode até fazer sim, porque as vendas de varejo no mês de agosto, elas aumentaram 2,5%, mas a previsão era de 6,3%. Onde eu quero chegar? Que a economia chinesa, uma das maiores do mundo, começa a perder o seu crescimento, pode ser um indicador de que eles também estariam com alguma dificuldade de fazer novas aquisições ou de grandes volumes em outros locais onde estaria a oferta dos grãos, a não ser uma compra momentânea para poder abastecer aquilo que já era necessário e vendido antecipadamente. Ainda dentro desse padrão de comportamento momentâneo, as indústrias hoje têm uma margem significativamente boa para esmagar e revender o produto acabado como farelo e óleo no mercado doméstico chinês. Agora, se esse crescimento industrial ou se o crescimento da economia chinesa não der sequência, é muito provável que eles continuem trabalhando de mão para a boca e pode não ser tão grande
o crescimento de demandas por produto brasileiro ou argentino e até mesmo americano, como estamos citando, pois poderá haver sim algum julgamento do tamanho desse valor que eles vão precisar adquirir daqui para frente. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que o Brasil tem sim condições de atender parcialmente a demanda chinesa, porque nós tivemos recentemente essa divergência, que agora já não é mais divergência, e sim uma confirmação, dos interesses do mercado de biodiesel. Eu conversei com você do último encontro, dizendo que, sim, foi modificado de 13% para 10% a mistura de biodiesel no diesel. Isso quer dizer, em outras palavras, que o estoque que as indústrias tinham em mãos, comprado antecipadamente para atender o mercado de mistura de biodiesel, pode ser repassado para exportação, até porque os preços que os chineses compraram recentemente nesses 10 navios para embarque imediato foi muito significativo para que houvesse uma mudança de estoques de biodiesel para exportação. Não muito distante desses valores ou dessa valorização dessa matéria-prima, eu também quero citar que hoje o mercado brasileiro de biodiesel, se olhar para o preço do óleo de soja, que está acima da paridade de exportação, a indústria de biodiesel foi comprar 15 mil toneladas de óleo de soja argentino para a chegada no Brasil em setembro. Então veja só como está fatiado o nosso mercado. Os chineses estão comprando matéria-prima aqui e as empresas de biodiesel comprando óleo de soja mais barato na Argentina do que comprar a matéria-prima e concorrer com o que está sendo vendido para os chineses. Então, o mercado brasileiro hoje está atendendo parcialmente a demanda chinesa, Alexandre, mas está danificando outros mercados que estão tentando sobreviver fazendo importação de outras origens. Mas o fato é que a safra brasileira está começando, ou pelo menos o início do plantio está se dando, com um nível de preço em reais muito interessante, né, Mário? O valor que está sendo precificado atualmente para a safra que será plantada a partir dessas chuvas recentes, que ainda não é o suficiente, mas já anima o produtor, já anima aquele plantador de algodão que lança sementes agora de soja para colheita no mês de dezembro e janeiro e começar o plantio em janeiro e fevereiro do algodão, que é a sua safra principal, tradicionalmente ocorre nesse período e, portanto, existe sim, né, um entendimento de que esse clima mais favorável no início desse período de setembro possa trazer um benefício. Aquele preço que eu estou dizendo que está sendo indicado não é o suficiente ainda para atender os novos interesses de venda dos produtores. Vou citar para você novamente. R$ 141 para a região de Diamantino, região de Mutum, é o preço para entrega no mês de março de 22. A questão de 40, 30 dias atrás, nós vimos esses números de 150, 151. Então, o produtor, nesse momento, pensa que vai ter maior interesse em direcionar o seu plantio do que uma comercialização quando os preços estão muito inferiores a um passado recente. E ainda voltando no clima, Alexander, embora tivéssemos, por exemplo, nessa região de Mutum, nós vimos chuvas da ordem de 60 milímetros. Diamantino, um pouco menos, 45 a 50 milímetros. Tangará da Serra, 25 a 30. Quer dizer, são regiões que eu quero citar que, embora esteja vendo chuvas e não tão constante, o que é natural para essa época, ainda é um limitador de plantio. Então, o produtor vai estar mais preocupado em assistir chuvas e que venha trazer estoque hídrico suficiente para ele iniciar a corrida da planta, do que iniciar uma nova rodada de comercialização de vendas futuras quando não tem ainda o valor que agrade. E o valor que agrade nesse momento, muitas vezes não está relacionado só aos reais, mas sim valores dolarizados. Também, recentemente, os preços do câmbio chegou a 5,40 ou um pouquinho, e hoje está em torno de 5,24, 5,23. Onde eu quero concluir? Que é muito provável que agora o produtor também vai ter que fazer uma reavaliação se o que ele deve em dólares deve ser vendido e precificado vendas antecipadamente nesta moeda, ou se vai continuar optando por reais. Então, no momento onde a demanda chinesa está trabalhando apenas para a mão para a boca, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e os preços de futuro aqui da safra 21-22
não contempla o interesse do produtor, tem muito que se estudar ainda para tomar novas decisões, Alexandre. Muito bem. Muito bom, Mário Mariano, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, fazendo uma belíssima análise aí sobre o mercado, trazendo informações importantes, preciosas e algumas até novidades para serem incluídas nas informações dos produtores, informações que o ajudam a decidir aí na sua comercialização. A gente agradece a sua participação mais uma vez e fica o convite para voltar sempre, Mário. Muito obrigado, sempre bom estar com vocês. Passamos rápido, a conversa foi boa. É isso Até aí. o próximo encontro, meu amigo. Até breve. Muito bom, Mário. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado em Chicago, analisando o mercado no Brasil, enfim, como eu disse, pontos novos a serem adicionados aí aos fatores que justificam a sua estratégia de comercialização. Então, fique atento. Preste atenção nas possibilidades e vamos entender como daqui para frente o mercado vai se mexer, principalmente em relação ao comportamento das compras chinesas, como ele vai se dar diante dos problemas encontrados nesse momento, né? Principalmente relacionados aí à oferta americana e o impedimento de que essa oferta escoe de uma forma tradicional e tranquila em função dos impactos nas estruturas lá do Golfo do México após a passagem ali do último furacão, o furacão Aida, né? E aqui no Brasil uma demanda atípica por conta dos chineses precisando dessa soja imediata e vindo buscar no Brasil para não ficar sem o abastecimento nos próximos meses. Então, a gente tem essas condições dando suporte aos preços das negociações lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, mas para a safra nova, como bem lembrou o Mário Mariano, é outra história, afinal de contas, o mercado já teve melhores momentos e o produtor está parando para analisar que o momento não é para venda e é melhor se concentrar, portanto, no plantio que já está autorizado para iniciar em grande parte do Brasil, das regiões produtoras aqui do Brasil. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Janeiro para soja, 13 dólares e 3 centes por bushel, subiu quase 12 pontos. O março, 13 dólares e 7 centes por bushel, alta de 11 pontos e meio. O maio, 13 dólares e 12 centes por bushel, alta de 10 pontos. E o julho, 13 dólares e 15 centes por bushel, subindo 8 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também positivo, dezembro 5 dólares e 33 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de alta. Para março 5 dólares e 40 centes por bushel, 12,5 de alta. Maio 5 dólares e 44 centes por bushel, 11,5 de elevação. E o julho 5 dólares e 43 centes por bushel, 11 pontos de alta. E para finalizar o trigo, vamos ver o trigo. Para dezembro 7 dólares e 12 centes por bushel, 11,5 de alta. O março, 7 dólares e 23 centes por bushel, 12,5 de elevação. O maio, 7,27, alta de 12 pontos. E o julho, 7 dólares e 10 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.